Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura contemporânea. Lembrando mais uma vez que se você não conhece o meu canal de mini-contos, dá uma conferida lá. E se você curtir, não se esqueça também de se inscrever. Tem muita coisa divertida por lá. Pão de Açúcar. Este é o título do livro de Afonso Reis Cabral, editado aqui no Brasil pela HarperCollins em 2021. Afonso Reis Cabral é um jovem escritor português. Ele tem atualmente 32 anos e um currículo invejável. Lançou o primeiro livro, que foi intitulado Condensação, aos 15 anos de idade e já ganhou o Prêmio Leia em 2014, o Prêmio Novos em 2018 e em 2019 venceu o Prêmio José Saramago. Ele ganhou outros prêmios também, mas eu estou citando apenas os principais. Afonso é incensado pela crítica e por intelectuais portugueses. Para vocês terem uma ideia, na quarta capa desta edição brasileira, Pilar Del Rio, que é a presidente da Fundação José Saramago, diz: "É magnífico pensar que a literatura portuguesa está em tão boas mãos." Isso é só para vocês terem uma ideia do que representa Afonso Reis Cabral. Então eu estava, claro, muito ansioso e muito curioso para conhecer a literatura de Afonso. E a pergunta que me vem agora, nesse momento, à cabeça é para tanto? Estamos diante, digamos aí, de um gênio das letras? A minha resposta, e é minha, eu acho que não. Ou então, mais ou menos. Eu não posso falar aqui sobre a literatura de Afonso Reis Cabral como um todo. Eu posso apenas comentar este romance aqui que eu tenho em mãos, O Pão de Açúcar, que foi a única obra dele que eu li. É um grande romance, irretocável, maravilhoso? Não, não é. É um bom romance e no máximo isso, um bom romance. E eu vou tentar explicar aqui para vocês por quê. Primeiro, quem não gosta de spoiler, eu falo para nem ler a quarta capa ou a orelha dessa publicação. Ali estão pontos que eu considero cruciais do romance e até o final está escrito ali. Se você, como eu, não se importa com isso, bom, então releve o que eu disse agora e toca a leitura. Em respeito a alguns inscritos aqui no canal, eu não vou entregar quase nada da trama desta obra, deste romance. Um grupo de 3 amigos adolescentes, e eles moram em um internato. Esse grupo tem o hábito de visitar um prédio abandonado ali nas redondezas, onde deveria funcionar um supermercado Pão de Açúcar. E daí vem o título, né? Lá, nesse prédio, eles conhecem uma mulher trans brasileira que é chamada de Gi. Os adolescentes, então, se tornam amigos dela e passam a ter um relacionamento muito dúbio e cheio de dúvidas, então, de armadilhas. A trama é essa. Em várias páginas, as visitas desse grupo, e principalmente de um deles, o Rafael, é descrita. Muitas vezes de forma até um pouco repetitiva, um pouco cansativa. Essa, digamos assim, preparação do caminho para o que vai acontecer mais tarde acaba, na minha opinião, então, por cansar o leitor. E não acrescenta
muito a história, além de alguns clichês, né, sobre violência, sobre abandono, sobre vício e também sobre exclusão. O romance tem uma linguagem bem simples e direta, e essa linguagem privilegia a história que o narrador quer contar. O livro tem um glossário lá no final, nas últimas páginas. Esse glossário tem o objetivo de facilitar, né, a vida do leitor brasileiro quanto a termos portugueses até desconhecidos aqui no Brasil. São quase 250 páginas que foram inspiradas em uma tragédia que é real, ela aconteceu em Portugal. Mas não precisava tanto. As subtramas, as ramificações, as bifurcações tentam levar o leitor a algum tipo de explicação desse fato que ocorreu. Mas não conseguem. As descrições, os detalhes, os diálogos até parecem não levar muito a lugar nenhum. O leitor fica sem entender, né, o que o narrador quer dizer. Um Rafael que narra sem muita inspiração, com poucos pontos assim iluminados, algumas poucas boas sacadas, mas em geral, digamos assim, o Rafael não tem um preparo para narrar tudo que está acontecendo. É um livro ruim, então? Não. É óbvio que Afonso Reis Cabral escreveu um livro bom, um livro razoável, com domínio de algumas técnicas e tudo mais. Mas está longe de ser uma obra-prima. É cheia de reticências, a gente se perde um pouco no tempo. Ao mesmo tempo, tudo que o narrador quer dizer está dito ali, está muito explícito, não deixa muito espaço para a imaginação, para a criação do leitor. O leitor ele passa a ser então um observador só de algo muito claro, muito nítido, com pouquíssima margem para dúvidas, com muitas idas e vindas, muitas repetições. O tema é atual, é muito interessante, mas a minha opinião eu acho que não foi muito bem trabalhado. Eu estava muito empolgado para ler um romance de um escritor com esse currículo. Mas eu acabei me decepcionando um pouco. Vou repetir, não é um romance assim, digamos, horrível, mas também não é um romance genial, não é uma obra-prima, é um livro comum. Eu espero sinceramente que vocês, quando forem ler, não tenham essa mesma impressão que eu. E a exemplo desses tantos intelectuais e escritores e pensadores portugueses, vocês considerem uma obra genial. Eu, para ser honesto, não consegui ver isso tudo. Eu vou ler agora o início do romance, né, para que vocês tenham uma ideia, então, do estilo de Afonso Reis Cabral. Bom, eu agradeço muito por vocês terem assistido a este vídeo. Eu peço que, se vocês gostaram, inscrevam-se se ainda não são inscritos e, se puderem, compartilhem. Apoie as editoras que estão tentando fazer aí um trabalho bacana de divulgação da literatura lusófona, né? A literatura de língua portuguesa. E a melhor forma de apoiar, né, esse trabalho é adquirindo as obras destes autores. Então, eu agradeço muito a vocês por terem assistido a este vídeo. Muito obrigado. 1. Procurávamos as zonas sujas da cidade. Chamávamos-lhes assim. O Nelson preferia falar de sítios proibidos, mas o Samuel descartava o termo porque não eram sítios nem eram proibidos. E se o Nelson e eu destruíamos, ele destruía e criava. Tínhamos quase a mesma idade, no entanto, abrira-se um sulco entre nós, o Nelson e eu de um lado,
o Samuel do outro, meses mais velho, dono do lápis de carvão e, sobretudo, dono de como usá-lo. Andava com este lápis gasto e com o bloco que pedinchara a mulher da papelaria. Ela cedeu e disse: toma lá, e não faças disparates. Mas quantos disparates podia ele fazer com um canson 120 gramas? Eu fingia não perceber os impulsos. Dizia-lhe que era coisa de paneleiro, de gente rica, de lerdos, e impressionava-me ele responder sempre, com raiva de pugilista às cordas: isso achas tu, caralho! Mais do que os meses que nos separavam, punham-se entre nós a haste e o excesso de sensibilidade para o dia a dia, como se as zonas sujas da cidade não fossem dignas dele, a não ser quando davam o modelo dos desenhos. Guardei este. Mas a zona suja que ele reproduz só lhe a dei a conhecer mais tarde. Por enquanto, divertíamos-nos noutros sítios, por exemplo, na Prelada. As obras do novo bairro tinham parado e as ruas serviam-nos de cenário. Havia qualquer coisa bela e aliciante nas lajes de cimento, nas ruas abandonadas, nos restos que a construção largou à sorte de gajos como nós. Manhã cedo saíamos da oficina de São José e apanhávamos o autocarro perto da Ponte do Infante. Eu esgueirava-me pela porta de trás e eles pela da frente, escondidos atrás das hordas. O motorista quase nunca nos apanhava. O autocarro suava, o bafo das pessoas picava-nos a pele, os olhos e o fundo da garganta. Mas eu gostava da carreira porque ficava sozinho por uns minutos, quer dizer, sozinho com eles lá mais à frente. Entre tantas pessoas encostava-me à vontade a uma rapariga qualquer. Sem que ninguém reparasse, fazia-lhe sinal de que a gaja era mesmo boa e eu estava mesmo teso. Quando saíamos na Prelada, a sensação quase doentia da viagem dissipava-se. Eu voltava a ser o mesmo tipo que não sabia de onde vinha e não tinha para onde ir. Mas daí, a minutos, explorávamos o bairro abandonado, as zonas sujas, e a ansiedade dava descanso por umas horas. Com esforço percebia as motivações do Samuel: 5 prédios escalavrados, cada um a seu jeito, e em volta os despojos das obras, canalizações de PVC empilhadas, um terreiro só para nós, garagens onde tantas vezes encontrávamos gente que se amanhava com fogueiras e cartões em busca de calor. Coisas boas de desenhar. Os prédios, mal protegidos por placas de contraplacado e apoiados em escoras, lembravam doentes de muletas. Nos campos em volta, pitbulls ladravam só porque sim. Varas de porcos afocinhavam nas ervas e na terra, e os ciganos montavam as barracas. Naquela época, pelo menos na periferia do porto, ainda se encontrava muito disso, e ninguém fazia caso. A água escorria pelas estruturas vários dias depois das chuvas. Subir era uma provação. Mais do que o desafio, queríamos a paz que só encontrávamos em locais específicos e de difícil acesso. Antes, íamos pela aventura, mas agora, aos 12 anos, subíamos ao último andar para ver a cidade à distância, uma vaga que não nos levava ou pela qual não queríamos ser levados. A calma do último piso, plataforma suspensa entre este e o outro mundo, fazia-nos esquecer as ruas, a EB 2/3 Pires de Lima e a oficina. O tempo parava na respiração deles, estafados como eu, e como eu, de sangue a pulsar nos pés, distantes da cidade embaixo e da vida pela frente. Também eles a adiar. O que? Não sabíamos. A adiar.
O Nelson acendia um cigarro e dizia, traduzindo o que pensávamos: "Mas que puta de coisa!" E eu respondia a medo que as coisas não eram bem assim. Afinal, podíamos valer-nos uns aos outros. Pensando bem, não sei se teria coragem para me expressar desse modo. De certo concordava com ele. Reforçava: "Que puta de coisa!" E cuspia para a rua. 8 andares de bisga em queda, para provar que conhecia a vida a fundo e ela era detestável.